do Instituto Janária Viana, aqui é o Leandro, professor de inglês. Nossa aula de hoje vai para o 9º ano do ensino fundamental. Nós vamos iniciar o capítulo 7 do livro e resolver as atividades, certo? Então, o capítulo 7, cujo tema é Cultural Heritage. Então, ele já vai aqui dando na primeira página a definição do que seria heritage. Então, sempre que você for usar um dicionário, ele vai estar lá qual é o sentido daquela, qual é a classe gramatical. No caso, noun é substantivo, aqui é a origem da palavra, né? E aqui seria mais ou menos a pronúncia dessa palavra, que é já mais um pouquinho mais complicado, né? Então, aqui ele já dá a definição. Features belong to the culture of a particular society, such as traditions, languages, or buildings, which come from the past and they are still important. Tá? Então, ele dá definição do que seria herança, né? Coisas que pertencem a uma cultura particular da sociedade, como tradições, linguagens ou prédios, que vêm do passado e ainda são importantes até hoje. Então, quando a gente está falando sobre herança cultural, que seria a tradução mais próxima que a gente pode colocar no português, então existem vários tipos de herança. Você pode ter tanto a herança física, que seria a parte de um prédio, você pode ter a parte da cultura, que seria, pode ser uma dança, poderia ser também a língua, a própria língua seria uma herança cultural, né? Uma comida típica, tudo isso tudo aquilo que remete à cultura de um país, não só de um país, mas de um povo, ok? Então aqui ele tem vários exemplos. Então o primeiro exemplo aqui que ele está dando seria um livro, aqui são os monumentos, comida, aqui no caso, por que o brinquedo? Porque ele tem a ver com a cultura da pessoa, né? E aqui a dança capoeira, que também seria uma herança cultural, né? Então o que ele pode... O que ele pede aqui na primeira? Look at the images and read the dictionary entry, certo? Então aqui vocês vão ler as imagens e está do dicionário. Então aqui a gente tem food, artifacts, books, é só dar uma lida nisso aí. Which image do you associate most with your all cultural heritage? Check those images. Qual dessas imagens você acha que tem mais a ver com a sua herança cultural? No caso aqui, são respostas pessoais. Eu acho que a parte que tem a ver mais com a parte cultural seria a parte da dança, seria a parte da comida típica, seria os monumentos antigos, seria a história, os livros, seria a parte física, né? Alguma coisa que me remeta uma lembrança da minha infância, alguma coisa nesse sentido, certo? E a última, ele está pedindo para você mencionar outros exemplos de herança cultural, sem ser esse aqui que ele mencionou. Que outros exemplos você poderia dar sobre herança cultural, certo? Então, todas essas respostas aqui são pessoais. Então, aí cada um responde de acordo com o que entendeu sobre isso, certo? Passando aqui para a parte 2 aqui, Perspectives. Cultural heritage includes different aspects. Complete the table and write some examples of each other. The first has been done for you. Então, ele colocou aqui exemplos de herança cultural. Então, artifact seria artefatos. Então, o que poderia ser? Joias, pote de cozinhar, TV sets. Então, por exemplo, quando a gente vai no museu, você tem lá a herança, que é uma coisa da herança cultural, a gente tem. Se você for, por exemplo, no museu, um museu imperial que infelizmente pegou fogo, mas tem um museu de Petrópolis, não sei se algum de vocês já teve a oportunidade de ir. Você vai ter lá as joias que o imperador usava. Então, são parte da herança cultural, porque eles contam a história. Então aqui, books, então ele já começa aqui, books, a gente tem The Chronicles of Narnia, que seria as Crônicas de Nárnia. Que outro livro que a gente poderia usar para definir herança cultural? A gente poderia colocar, por exemplo, o livro mais lido do mundo, que é a Bíblia, né? Que está na herança, acho que praticamente vários países aí que usam essa
esse livro como herança cultural. Então aqui em Books, você vai colocar The Chronicles of Narnia, você vai responder aqui. Aí vai pedir outras coisas que você pode colocar também. Você pode colocar a Bíblia, ou você pode colocar outro livro também. Por exemplo, se você gosta dos livros do Harry Potter, você pode colocar também. Então, alguma coisa que indique herança cultural, certo? Então, vamos lá. Buildings, que seria prédios. Então, aqui, ó, The Buckingham Palace, o Palácio de Buckingham. Então, você vai colocar aqui The Buckingham Palace. Qual outro que a gente poderia colocar? Eu já dei o exemplo do museu, The Petrópolis Museum. Você pode colocar o Museu de Petrópolis. Daqui da nossa cidade, você pode colocar a Capela Nossa Senhora da Conceição, que é patrimônio cultural também da nossa cidade. Então, isso aí você pode colocar, certo? Então, build, você vai colocar The Buckingham Palace, você pode colocar o Museu de Petrópolis, você pode colocar a Capela Nossa Senhora da Conceição aqui na nossa cidade. Landscapes seria paisagens ou panorama, né? No caso aqui, você pode colocar aqui, ó, Singapore Botanic Gardens, o Jardim Botânico de Singapura, né? Que outra você pode colocar, outra paisagem você pode colocar? Você pode colocar a própria praia de Guaba Grande, né? Que faz parte da nossa região, a história da nossa região, da cultura, certo? Então você pode colocar, aqui na Landscape, você vai colocar Singapore Botanic Gardens, e aí você pode, Guaba Grande Beach, ou se quiser escrever em português também, Praia de Guaba Grande, não tem problema. Se você quiser colocar Praia do Forte, em Cabo Frio, também pode colocar, sem problema nenhum. Monuments, a gente tem aqui, ó, Pyramids of Giza, as pirâmides de Giza no Egito. Que outro monumento a gente pode colocar aqui do Brasil? Você poderia colocar o Cristo Redentor, né? Que é um monumento também da nossa cidade, do nosso país. Bom, então aqui ele está pedindo agora seria traditions. Então, traditions seria aqui, ó, family have dinner around the table. Então, a família jantando na mesa. Então, isso é uma tradição, né? O costume das famílias que tem de jantar na mesa, né? Hoje em dia nem muitas famílias mantêm essa tradição, mas isso acontece, né? Que outra tradição a gente pode colocar? A gente pode colocar a festa junina, que é cultural, o carnaval, que também tem a ver com a nossa cultura. Então, aqui em tradições, você vai colocar family have dinner around the table, pode colocar carnaval, pode colocar a festa junina também, tá? Workers art, você pode colocar a Baburu, da Tarsila do Amaral, você pode colocar a Mona Lisa também, do Leonardo da Vinci, qualquer outra obra de arte que você lembrar, você pode colocar aqui, certo? Então, tudo isso são parte da herança cultural. E aqui ele faz a pergunta: What's the importance of cultural heritage in the era of globalization? Então, a gente está falando da globalização, onde é uma cultura universal. Então, qual a importância da cultura, da herança cultural, nesses tempos de globalização? Para vocês darem uma refletida nisso aí. Ok? Então, vamos lá. Passando para a próxima página. Look the test below and check the correct options. Então, what characteristics can you find in the image? Então, daqui nessa imagem aqui, quais seriam as características que a gente vai encontrar? Então, vamos lá. Quais seriam essas características? It has one clear red line. Ele tem um título. Headline seria o título, né? Ele tem um título claro? Sim, ele tem um título claro. Você pode marcar essa aqui. It's visually strong and draws attention. Ele é visualmente forte e chama a atenção? Sim, ele tem essa característica também. Integrates photograph, illustration and logo symbols. Ele integra fotografia, ilustração e logos, símbolos. Sim, então, são todas essas opções que estão aqui. Então vamos lá. Where you'd most likely find image like this? Aonde você seria mais provável você achar uma imagem como essa?
Rádio e televisão? Não. Billboards e flyers seria outdoors, né? E flyers seria folhetos. Então, sim, você poderia encontrar nesse tipo de propaganda. Web pages, magazines, newspapers, páginas da internet, revistas e jornais. Sim, então seria mais provável encontrar nessas publicações. Ok? What type of publication is this? A brochure, a print advertisement, a poetry book. Então, no caso aqui, o advertisement, que seria uma propaganda. Ok? Print advertisements use elements of persuasion to attract readers. Which of elements are there in the ads? Então, o que ele fala aqui propagandas impressas, né, no caso, usa elementos de persuasão para atrair os leitores. Que elementos a gente pode ver na propaganda? Então, seria celebrity testimonial, ou seja, o testemunho de uma celebridade? Não é essa opção. Emotional appeal ou humor, no caso aqui seria a opção correta, seria a segunda, um apelo emocional, certo? Então, qual é o que tem aqui? Where did the American Dream go? Então, aonde foi o sonho americano? Para onde ele foi? O que aconteceu com ele? Mais ou menos, essa seria a ideia, tá? Então, só lembrando a vocês, não sei se vocês já estudaram isso, o American Dream é aquele sonho, é o famoso sonho americano, né? O sonho do capitalismo, o sonho onde quem vive nos Estados Unidos vai ter a prosperidade, vai ter dinheiro, vai ter felicidade acima de tudo, né? Então ele começa falando aí sobre o que aconteceu com esse sonho, tá? Passando aqui para a próxima página, então vamos lá. Connectors are words used to link sentences. Identify the connectors in the test and complete the activities. Então ele está explicando aqui. Conectores são palavras que usamos para linkar, para conectar sentenças, frases, no caso, né? Identifique os conectores usados no texto, né? Complete as atividades. Então na letra A, encontre o conector que expressa contraste. Então no caso aqui no texto, o conector que indica contraste, vamos lá, vamos procurar ele aqui, seria esse aqui, but, tá? They have changed a lot too, but the dream lives in American homes. But a gente pode traduzir como mais, é a ideia de contraste. Eu estudei, mas não passei. A ideia aí de contraste. Mesmo eu tendo feito uma ação, o resultado não foi o que aconteceu. Ok? Então vamos lá. Então, o conectivo que expressa contraste seria but. Gente, eu apanho muito desse programa, mas vamos lá. Find a connector that is used to give reasons. Então, no caso aqui, porque encontre o conector que é usado para dar razões ou motivos. No caso aqui, because. Certo, então aqui, but significa mais, because é porque, aquele porquê que a gente dá em resposta, aquele porquê junto. Por que você não estudou para a prova? Ah, porque eu esqueci. Why you didn't study to the test? Because I forget. Certo? Então, aí seria a resposta que a gente dá. Esse because é o porquê que a gente dá em resposta. Ok? Passando para o próximo aqui. Which alternative keeps the same meaning in the sentence? Deixa eu só fechar aqui. The dreams have changed a lot, but the dreams live on. Então, vamos lá. Qual alternativa mantém o mesmo significado na frase? O sonho mudou muito, mas o sonho ainda vive. Né? Qual seria dessas frases aqui que poderia ter o mesmo significado? Aqui no caso seria essa. Although the dreams have changed a lot, the dreams
the dream live on. Apesar dos sonhadores terem mudado muito, o sonho continua vivo. Ok? The connectors, although, though, and even though are used to. Então, esses conectores, although, though e even though, eles são usados para mostrar contraste quando duas coisas são diferentes ou opostas. Bom, passando para a questão número 4. Check T for true or F for false, de acordo com o texto, né? The American Dreams has remained the same since the 18th century. O sonho americano tem se mantido o mesmo desde o século XVIII. Então, de cara aqui a gente já sabe que é falso. False. At the first, the belief of the American dream was connected to ideas of happiness and how much people had. Então a início, a princípio, o acreditar, não, no caso, a crença do sonho americano estava conectando as ideias de felicidade, o quanto a pessoa tinha. Então isso aqui é verdadeiro. Quanto mais a pessoa tinha, mais feliz ela seria. Verdadeiro. Tá? Nowadays, the same American dreams supports the idea that less is more. Less is more. Hoje, o mesmo sonho americano apoia a ideia de que menos é mais. Então, também verdadeiro de acordo com o texto. Tá? High technology has made our dreams more difficult to achieve. A alta tecnologia tem feito os nossos sonhos serem mais difíceis de serem alcançados. Falso. American people worry about the expensive college tuitions. Então, o povo americano se preocupa com o custo excessivo, o custo caro das tutorias, né? No caso dos custos da faculdade. Seria isso. Então, aqui é verdadeiro. IKEA is willing to help the customers fulfill their dreams. Então, o IKEA está ajudando os consumidores a preencher, a completar os seus sonhos, a alcançar os seus sonhos. Também verdadeiro. Bom, passando para a próxima questão. The IKEA's campus refers some example of the USA's cultural heritage, identifies these elements and writes them down. Então, vamos lá. Quais são exemplos da cultura, da herança cultural dos Estados Unidos? No caso, o próprio sonho americano, né? Que ele fala aqui sobre isso, das casas americanas que tem aquele padrão da cerquinha branca, da casa bonita, do jardim, né? E do próprio da era espacial da tecnologia. Bom, então são esses três elementos da cultura americana que está aqui. O primeiro elemento, o próprio sonho americano. Então você pode colocar aqui o primeiro, sonho americano, vírgula. Aí você vai colocar as casas americanas, que é aquele padrão, né, definido. E o último que você pode colocar é a era espacial, né, da América conquistando o espaço. Né? With everything that is discussed about advertisements, can you consider advertisements part of cultural heritage? Então vamos lá, discutindo tudo que a gente foi visto sobre propagandas. Você pode considerar propagandas parte de uma herança cultural de um país? Por quê? Né? Então ali você vai pensar um pouquinho sobre isso e achar se você considera ou não. Tá bom? Esse log 1 aqui a gente não vai conseguir, que era para ser feito em casa, que seria aqui, que você vai fazer em grupos, mas nesse momento a gente não vai conseguir fazer. Então essa parte aqui no momento a gente não vai fazer. Certo? Então galera, com isso aqui a gente já começou o início do capítulo, a gente fez até a página 63. Para o próximo vídeo vocês vão fazer a parte já do áudio files, ok? Então no próximo vídeo vocês tentem fazer as atividades da página
64, 65, 66 e 67. Bom? E aí ele vai continuar aqui explicando um pouquinho do Present Perfect, tá? Aí vocês, Action and Consequence. Então, dá uma lidinha nisso aí e vê se vocês conseguem resolver as atividades, ok? E aí no próximo vídeo a gente faz a correção e eu explico isso aqui com vocês. Lembrando, galera, o seguinte, se vocês tiverem qualquer dificuldade de acompanhar essa resolução dessa atividade, professor, essa explicação aqui do livro eu não consegui acompanhar, achei meio complicado, achei difícil, não tem problema nenhum não. Entre em contato comigo, quem quiser, quem se sentir à vontade, eu já falei antes, pede a Gisele no telefone, pode passar o zap para mim, entrar em contato comigo, que eu entro em contato com vocês e tiro as suas dúvidas, ok? As dúvidas, gente, elas são parte importante da aprendizagem, mas é importante que a gente tire essas dúvidas. Não adianta vocês guardarem as dúvidas com vocês e continuar aí sem entender absolutamente nada, certo? Então, não entendeu? Beleza, entre em contato comigo. Aí eu vou marcar com vocês uma videochamada, aí a gente vai tentar fazer junto para resolver e ir tirando as dúvidas, certo? Eu acho que essa é a melhor maneira aí da gente solucionar as dúvidas, mas é importante que se vocês não estiverem entendendo, não, professor, não estou conseguindo acompanhar, está muito difícil. Não tem problema, gente, isso acontece. A gente está trabalhando no sistema à distância, uma coisa é a gente trabalhar ali no dia a dia, eu com vocês ali, então fica mais fácil de eu ver quem está conseguindo acompanhar e quem não está. Nesse sistema remoto, eu só vou saber se vocês estão com dúvida se vocês falarem comigo. Se vocês não me passarem, não me derem um retorno, professor, a gente não está conseguindo acompanhar não. Se vocês não me derem esse retorno, eu não vou ter como saber. Certo? Então, conto com a participação de vocês. Lembra que eu sempre falo com vocês que a gente precisa trabalhar com base na parceria. Tá? A gente precisa trabalhar junto, mais do que nunca a gente precisa trabalhar junto para esse sistema remoto aí que a gente não sabe quando as aulas presenciais vão voltar, a gente não sabe como que vai ser isso, então a gente não pode acumular dúvidas. Certo? Não entendeu? Não tem problema nenhum. Entre em contato comigo que a gente marca aí um esquema aí para a gente tirar essas dúvidas. Ok? Então, galera, por hoje é só. Um forte abraço a todos. Fiquem com Deus. Até a próxima.